A Lígia é coaching, ela é especialista em neurociência, e aí, então hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo nas redes, que são o trabalho com os contos para ser usado como forma de desenvolvimento pessoal, cura da criança interior, dos nossos traumas, das nossas feridas, e o quão poderosos são os contos nesse processo mais terapêutico, né? Essa é a Sandra. A Sandra é uma grande contadora de histórias. Como todo mineiro, eu acho que todos os mineiros que eu conheci são bons contadores de história, né? A Sandra trabalha com constelação familiar também. E o que ela quer trazer hoje? A importância da gente contar a história, né? E aí, a importância da gente contar a nossa história, né, sob a nossa perspectiva, e dentro dessa troca, que eu vou estar contando a minha história para alguém, né? A não ser que eu comece a contá-la dentro da minha cabeça, né? Mas aí não é bacana, só. Então, vai ser a partir do momento que eu começo a contar a minha história para alguém, eu consegui, a partir dessa história que eu conto, atrelar com um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, de uma outra vivência e conseguir desenvolver isso, né? Mais ou menos isso, Sandra? São dois processos que ocorrem quando a gente conta a história para nós mesmos, na nossa cabeça, e aí existe um risco nesse lugar, porque a gente tende a contar e recontar sempre da mesma forma, olhando sempre pela mesma janelinha, né, que eu costumo falar, Você está olhando por um único ponto de vista, e aí esse é o risco, porque você se mantém no mesmo lugar, na mesma dor, olhando sempre para aquilo da mesma forma, e aí você não tem uma ampliação de consciência, você não tem outras versões, né, que pode te ajudar a olhar aquilo de outras formas. Assim como acontecimentos que ocorrem com mais de uma pessoa. Se nós duas, Lígia, passarmos por uma experiência, nós estamos juntas, vamos fazer uma viagem juntas. E aí a gente passa pelas mesmas experiências, a gente vai num jantar, mais tarde pode ir num rolezinho, dançar. Na hora que a gente for contar isso, você vai contar por um ponto de vista e eu vou contar por um outro ponto de vista, né? Então, quando a gente faz esse trabalho de recontagem, mesmo que seja para nós, desculpa, é buscar novas janelas, é abrir novas janelas para contar aquela mesma situação de outras formas. Aí sim a gente tem um processo que nos ajuda, né? Agora, você me apresentou e eu não falei nada de você. Todo mundo, tem gente aqui que não te conhece. Obrigada pela apresentação, viu? Eu fiquei super feliz, que eu adoro quando fala de Minas, que eu sou mineira. Eu tenho muito orgulho de ser mineira. E realmente mineiro parece que nasce com a palavra na língua, né? Já nasce falando. Eu brinco que quando eu nasci, o médico me deu um tapinha, eu virei para ele e contei como é que estava lá dentro. A Lígia, ela é especialista em neurociência, então, esse é um dos motivos que eu mais tenho admiração, principalmente quando falo, nossa, ela é especialista em neurociência, né? Aí eu falo, uau! Trabalhar com mindfulness, né? Que é um trabalho forte com mindfulness. E foi também um dos momentos em que eu tive contato com isso, foi com você, lá nas Censos, né? Quando a gente se conheceu. Então é um grande prazer estar com você aqui hoje no Sandra Nobre Responde, para a gente falar dos pontos. Aí, Lígia, você comentou de contar a nossa história para outras pessoas, né? Existe uma coisa aí que é muito interessante, que eu sempre gosto de falar, que é quando a gente conta muito a nossa história, o interessante é fazer um trabalho de
abrir outras janelas. E esse é um trabalho que não é fácil, principalmente quando se trata de assuntos e de questões que doem muito. E normalmente a gente fica agarrada nos assuntos que dói, né? A gente não fica muito... A gente dá mais importância para as coisas que doem do que para as coisas que nos alegram. Já reparou isso? Então, e aí por quê, né, Sandra? Por quê? Porque a gente, aí eu completo com a neurociência disso, né? Então, a gente como espécie, como que a gente conseguiu sobreviver? Olhando para o que é ruim, porque a gente era igual bicho, a gente sobreviveu caçando, lutando, né? Então, o que que o nosso cérebro é programado? Para lembrar do que é ruim, porque o que que ele acha? Que quando a gente fica lembrando do que é ruim, isso vai ajudar a gente a sobreviver. Sobreviver, né? A O sobreviver. problema é que hoje em dia a gente não vai mais caçar, a gente não precisa mais de tanta memória ruim, né? E aí, como que a gente contar essa história para a gente se libertar, na verdade, né? E ressignificar essa história e fazer ela ser mais agradável, né? Então, acho... Antigamente a gente era caça, né? Hoje a gente não é mais, hoje a gente está de boa. Então, e a gente ainda tem a mesma programação dos nossos antepassados, que graças a Deus, né? Porque senão a gente nem estaria aqui. Exatamente. Então, é isso. Agora, é interessante porque o nosso cérebro funciona com input, processamento e significação, né? Então, ressignificar é trazer novos inputs, novas experiências para ocorrerem novos processos e, assim, a gente criar novos significados. E as histórias, olhar outras versões das histórias e, principalmente, trabalhar com os contos de tradição oral, entra exatamente aí. Em novos inputs, porque os contos de tradição oral, eles trazem caminhos de vida, eles trazem soluções para conflitos, eles trazem mensagem de vida. E quando a gente ouve um conto, a gente experiencia aquele conto. De fato, né? Que sabe aí você que é neurociência, a gente quando ouve um conto, o nosso cérebro, que não tem essa parada, nosso cérebro não sabe quando nós estamos imaginando e que aquilo é somente um processo imaginativo. Para ele, é real, tanto que ocorrem várias reações químicas, né? Enquanto a gente está imaginando. Então, para ele, é como se a gente estivesse vivenciando de fato. Então, quando eu escuto uma história, se a pessoa que conta tem a habilidade de conduzir a história, quando eu a escuto, eu sou conduzida pela história. Então, eu vivencio aquela história. E aí, essa é a maravilha, né? Eu não preciso, eu tenho uma série de vivências através de de histórias lúdicas, onde eu me reconto, o nosso cérebro faz esse processo neural, né? Ele nos reconta aquela história lúdica a partir das nossas experiências, e aí a gente ressignifica uma série de experiências nossas. É isso que eu acho mágico, que eu chamo de ciência mágica, né? Porque é neural, mas é mágico demais esse processo, né? É isso que eu acho mágico. Porque ele é bem isso que você falou, né? O nosso cérebro não distingue realidade de imaginação. Então, por isso que quando a gente vê um filme, muitas vezes a gente se emociona, a gente fica com medo, né? Então, por exemplo, eu não assisto filme de terror, porque eu gravo aquela imagem e aquilo me faz mal, né? Então, eu já sei que isso acontece, eu não assisto, eu me recuso, né? E aí vem justamente... Falou, né? O que você falou da gente ser programado para ver, para ser mais afetado pelas coisas ruins e negativas. Então, se eu assisto um filme de terror, eu vou ficar muito mais afetado
do que um filme onde eu vou ficar feliz, alegre, extasiante. A afetação que ocorre é muito maior, né? Segue aí o que você estava falando. Porque aí o que acontece? Quando a gente emocionalmente a gente se envolve, não é só mental, é um processo químico. Aí você libera adrenalina, cortisol, e você grava isso. Seu cérebro cria uma memória a partir daquela, porque aquela química faz aquilo grudar, né? Então, quando eu reconto, normalmente, se é uma história de um trauma, o que, que ela vai me trazer? Aquela sensação no meu corpo, né? Então, você vê como é poderoso. A história tem um poder, né? Um superpoder, eu chamo. É como se você estivesse revivendo como você... É isso que eu vi falando, assim, eu bato muito nessa tecla, porque as pessoas precisam compreender o seguinte: você vivenciou uma situação hoje que não te fez bem. Todas as vezes que você contar essa situação, você vai vivenciar da mesma forma que você vivenciou da primeira vez. E assim, estou falando quimicamente, né? Porque pode ser que você revivencia essa experiência e vai até mesmo fortalecendo alguns, que na neurociência chama de vetores de força, né? Alguns vetores de força, e aí você vai sempre ressignificando essa história pro pior. Então, eu não sei se é exatamente isso, e aí eu até te pergunto, né? Mas se a gente pode, no caso de recontagem de um trauma, por exemplo, de uma situação que te causa dor, se quanto mais você faz isso, você vai aumentando o nível de química. Na verdade, o que acontece? Quando você vive uma situação complexa, vou chamar de complexa, né? Você sente tudo aquilo e a sua memória grava, né? Então, o que acontece? A sua memória, então, olha só, o lugar no seu cérebro que você grava a dor física é o mesmo lugar que você grava a dor emocional. Então, se eu te der um beliscão e se eu te fizer um bullying com você, o lugar do seu cérebro que isso vai ser gravado é o mesmo. Então, olha só, a dor física e a dor emocional, elas são idênticas para o cérebro. Tanto que tem já estudos, né, de pessoas que falam assim, paracetamol. Tem estudos já que falam assim, nossa, será que paracetamol, então, cura a dor emocional? Né? Então, já tem até esses estudos falando assim que sim, ameniza, né? Lógico, é uma dose que tem que ser controlada em laboratório, enfim. Mas a ideia não é essa. Qual que é a ideia, né? O que a gente trabalha, né? Principalmente com o mindfulness, né? Como que eu olho para a minha história? Eu vivi isso já, né? Já aconteceu, eu já vivi. E como que eu olho para a nossa história, né? Para tudo aquilo que aconteceu e a gente consegue, né, melhorar esse repertório a partir da minha experiência mesmo evolutiva ou da sua, que você, como terapeuta, vai me trazer, e aí eu consigo olhar para essa história entendendo, né, que a gente chama de trazer para a consciência. Olha só, aconteceu, foi ruim, eu trago, né, eu acolho, eu paro de negar, né? Porque a grande falta da cura é justamente a negação, né? Enquanto eu nego, eu não consigo ver aquilo, porque não existe, eu estou negando, meu cérebro nunca vai consertar. Como que meu cérebro vai consertar um negócio que não existe? Se para ele não existe, né? Ele não acessa. Não acessa porque eu não deixo, eu bloqueio, né? Quando eu nego. E então, esse é o bacana da neurociência. A hora que você começa a entender como o seu cérebro funciona, você consegue criar outras conexões, né, Sandra? Aí você procura ajuda, você vai
procurar alguém que entenda mais do que você, que consiga te ajudar a lidar com aquilo, que traga outro repertório, né? Porque não adianta, né? Eu tenho minha vida, você tem a sua. Quanta coisa você viveu que eu nunca vivi, nem vou viver, e vice-versa, né? Ontem mesmo eu estava falando, nossa, Sandra, você fala francês. Eu jamais imaginei, né? Então, mais não fala, né? Eu não falo, então. Eu me comunico. É isso, né? Como que a gente Depois de eu ter ido para oh meu Deus, para Zurique, achando que eu ia me comunicar com alguém lá em francês. Cheguei lá, ninguém falava francês, todo mundo falava alemão naquela cidade. E eu consegui me comunicar lá. Ah, filha, problema de comunicação não é linguística, né? Não. Mas e como que é essa história, então? Conta essa história como exemplo. Então, você foi para um lugar achando que você ia abafar, que você ia arrasar, né? E aí você chegou lá e né? Não, já começa na França, porque eu falo o básico, né? Não sou fluente, eu não consigo traçar horas de conversa com alguém. E aí eu lembro que quando eu cheguei na França, eu fui fazer essa viagem de 45 dias sozinha. E eu não falo absolutamente nada de inglês. Eu falo hi e sorry. Só. E anybody here, que é uma coisa que a gente escuta muito nos filmes, né? Anybody here? São as 3 palavras, as 2 palavras e a frase que eu sei falar em inglês. E aí cheguei na França, eu falei, bom, tá tudo certo. Quando eu cheguei lá na França, eu falei, agora ferrou. Porque escutando os caras falando, eu falei, parecia que eu estava falando mandarim. Não era nem francês. Eu falei, onde que eu tô? Onde que eu aprendi? Que francês é esse que eu aprendi que eu não tô entendendo nada, né? Mas, enfim, graças a Deus eu tenho domínio de storytelling e foi utilizando as técnicas de storytelling que eu ganhei espaço ali na França, e aí meus 45 dias de viagem foram um paraíso, né? Fiz amizades, enfim, tudo que eles falam que os franceses são difíceis, são nada, só tem que saber chegar, porque a gente é brasileiro demais, né? E eles são mais contidos. E aí passei um dia em Zurique, porque eu saí da França e eu ia para a Itália. Só que eu estava visitando várias cidadezinhas, então eu estava fazendo tudo isso de ônibus. E aí eu falei, eu vou passar por Zurique e vou descer para Milão. E aí fiquei um dia inteiro em Zurique. E na Suíça, tem uma parte da Suíça que todo mundo fala francês, né? E eu não, assim, Zurique, cidade grande, eu falei, vai ser tranquilo chegar lá, pelo menos para comer, tranquilo. Lígia do céu! Quando eu desci naquela estação de Zurique, parece uma cidade aquilo, né? Que eu fui perguntar para as pessoas, eu sempre chegava, falava bonjour, falava que eu não falava muito bem francês, e eu perguntava, né, você fala francês? Todo mundo falava para mim, não, 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 aí eu comecei a ficar desesperada, que eu não encontrava um lugar para guardar minhas malas para poder andar, eu estava com a mochilona, para poder andar pela cidade, e eu fui entrando em pânico, porque você não acha um funcionário nas estações da Europa, não é igual aqui, não, que você tropeça nos caras, né? Lá não, você não acha. Aí, andando para cima e para baixo, cara, não pensei 2 vezes. A hora que eu encontrei os funcionários, eu comecei a falar em sinais com os caras. Você precisa ver a galera de Zurique passando atrás de mim, assim, e alguns paravam para ver o que estava acontecendo. Porque eu com um mochilão nas costas, uma mochila aqui na frente, e falando com os caras em sinais, assim. E eu apontava para a mochila e falava, valise, valise, guardar, valise. Aí eu falava assim, chegava uma hora que eu falava assim, muá, Misericórdia.
pensa, meu, os caras racharam o bico. Aí eu tirei a mochila e aí eu apontava para a mochila assim, aí eu botei a mochila no chão, fiz assim, do tipo, né, largar a mochila e Moá, passear. Aí os caras, acho que sacaram, depois de meia hora eu fazendo uma macaquice ali para eles, os caras sacaram e me indicaram, né, onde que estava o negócio, onde que estava o balcão de informação. E lá no balcão de informação, eu encontrei um cara que falava francês, e aí o melhor era, onde que fica eu perguntando para ele, onde que fica o guarda-volumes? E aí ele apontava para a esquerda para mim, mas ele dizia que era para eu ir para a direita, apontando para a esquerda. Aí eu pensei assim, bom, se aqui ninguém fala francês direito, eu vou na direção que ele está indicando. Porque provavelmente ele está falando errado. Aí eu fui na direção que ele estava indicando, encontrei o guarda-volumes lá. Nossa, mas foi uma tristeza, assim, porque eu não conseguia pedir nada para comer, né? Eu apontava e, enfim, seja o que Deus quiser. Foi um dia lá. Sandra, então, e olha só, a partir dessa história toda, da aventura que você contou, né? Aí tem os sentimentos, né? Como que você se sentiu, né, na hora, e agora como que você se sente quando você conta a história, né? É muito interessante. Eu tenho um conto comigo, que eu carrego comigo, um conto de tradição oral que eu carrego comigo, e ele sempre me traz luz nesses momentos. Então, esse é o trabalho que eu falo que os contos faz conosco. Eles nos ajudam a crescer mesmo. Eles nos ajudam a crescer emocionalmente. Sabe esse aspecto infantil que muitas vezes surge quando situações acontecem na nossa vida? E a gente pode estar com 70 anos que esse aspecto infantil vai surgir dependendo da situação, né? Então, esse aspecto infantil que muitas vezes surge, os contos falam diretamente com ele, então dá recursos para que essa criança, que às vezes ela vem à tona, possa agir de maneira um pouco mais adulta, vamos dizer assim, né? Então, quando eu me vejo nessas situações, onde me bate, no primeiro momento, bate um desespero, eu tendo a parar, por causa desse conto, eu tendo a parar, a respirar e esperar um pouco. Até o meu nível, porque eu sei que o que está rolando ali é uma série de reações químicas. Então, até o meu nível baixar, aí eu me reconto essa história. Eu me reconto o conto. Que é o conto do burrico. Conto do burrico. É o conto do burrico. Um burrinho que ele tinha 2 caminhos para trilhar. E o burrinho, ele era teimoso demais e ele gostava de ir sempre num caminho, assim. O caminho era cheio de pedras, mas umas pedras enormes. Aí não tinha uma árvore para pegar uma sombra, sabe? Para tirar a quentura da ponta das orelhas, para sentar lá debaixo e refrescar um pouquinho. Não tinha uma aguinha fresca para beber, mas o burrinho trilhava esse caminho. E bem do lado, mas bem do lado mesmo, era só o burrinho dar um passinho para o lado, tinha um caminho todo gramado, mas com umas árvores deliciosas que faziam sombras incríveis. Às vezes tinha até, de vez em quando, assim, aparecia um pé de coco, sabe? Um coqueiro. Você podia tomar uma aguinha de coco. Mas o burrinho era teimoso demais. E o burrinho estava no caminho dele, né? A razão. Ele tinha razão. Então, ele preferia caminhar no caminho das pedras. Ele caminha no caminho das pedras, mas, afinal de contas, ele está com a razão dele. Ele tá certo, né? Ele está no caminho dele.
Então, essa história faz, todas as vezes, ela tem um significado muito forte para mim, que é abre mão das suas razões, abre mão dos seus quereres, que aí você vai trilhar no caminho gramado. É um caminho mais leve. Uhum. Que legal. Então, todas as vezes, na minha cabeça, eu ia chegar em Zurique e ia ser lindo o dia. Quando eu cheguei lá e vi que não ia ser, não ia adiantar. Ou eu ia ficar brigando com isso, na minha razão, porque como assim? Esta cidade desse tamanho, ninguém fala francês, e blá, blá, blá. Como assim? E eu ia estar cheio de razão, e meu dia ia ser péssimo. Então, eu respiro, me reconto, e aí eu falo, não, vão botar nosso burrinho para caminhar na grama? Ah, que legal! Nossa, que bárbaro! Adorei essa, porque traz, né? Quem nunca, né? Eu até digo que onde, principalmente em relacionamentos, né? Onde sobra razão, falta amor, né? Aonde que a gente enfia o amor, né? Na hora que a gente tem tanta razão que a gente esquece até porque que a gente está ali, né? Quero ganhar, enfim. E é o burrinho, né? Sensacional, meio burrinho, gente. O tempo inteiro com meu marido. O tempo inteiro. Quando começa e é engraçado porque é a questão da dor física que você falou, né? Então, às vezes, me dói muito essa região aqui, ó. E aí, quando eu sinto a dor, eu falo, aonde que eu tô botando meu burrinho para trilhar no caminho das pedras? E aí eu respiro e olho qual é o lugar mesmo que eu tô botando meu burrinho para trilhar. E aí eu vejo que é um momento que eu e meu marido, eu quis ter razão, entendeu? E meu burrinho tá lá sofrendo. Cara, é a minha história. É a minha história, é a minha vida. Eu quero que meu burrinho trilhe o caminho do gramado. Claro. Então, mas a gente só consegue fazer isso se a gente traz isso para a consciência. Se a gente fica lá no piloto automático, que é isso é uma das coisas que a gente trabalha muito no mindfulness, né? Como que eu saio do piloto automático? Que o piloto automático é o burrinho, é onde ele sempre andou. É o caminho que é horroroso, mas é o que ele conhece, né? Então, como que eu trago isso para a minha consciência e decido, porque é uma decisão que você toma, consciente, né? Inconscientemente, a gente vai sempre no mesmo lugar, é onde o nosso hábito, né, nos leva. E eu até essa semana eu fiquei muito com isso na cabeça será que é bom o hábito? É tão bom assim, né? Porque a gente escuta muito falar isso agora, principalmente na pandemia, né? O poder do hábito, as pessoas têm que ter um hábito, Mas, poxa, aonde que esse meu hábito está me levando? Porque se esse hábito estiver me levando no caminho do burrinho teimoso, eu preciso me libertar dele, né? E é muito legal, né? Porque o que eu me enfiei na sacola do burrinho, né? O hábito. E aí eu vou ficar lá tentando controlar uma situação que eu não tenho controle, tentando mudar os outros, tentando, não aceitando, né? O que aconteceu. Poxa, que eu chego no primeiro mundo e os caras não falam inglês ou não falam francês. Isso é um absurdo. Meu, como assim é um absurdo? Gente igual a gente, né? Exato. Não tem nada não, a gente não vai para o primeiro mundo e lá as pessoas são, elas são gente igual a gente, né? Eu acho tão bacana porque a minha professora de constelação, ela chama isso de minhoca. Mineiro também, né? Então adora fazer as conexões. E aí ela fala assim: isso tudo é minhoca. Minhoca, quando você vai pescar, o que você vai? Você bota a minhoca no anzol, taca a isca lá no rio, o peixe vem e gruda na minhoca e morre pela boca. Pois é quando a gente se sente muito importante, né, Lígia? É muita alta importância. E aí é difícil dizer para nós mesmos que a nossa importância é desse tamanhozinho, ó. E que aí o mundo não gira em volta do nosso umbigo, né?
Agora, o que eu acho mais fantástico nos contos, no conto de tradição oral, porque a história pessoal, Lígia, ela vai se autorressignificando. Conforme você vai vivendo novas experiências, conforme você vai ouvindo outras histórias, você vai se autorressignificando. Isso é um processo natural. Agora, os contos nos ajudam de forma sem imposição. Então, é mais ou menos assim. Tem um outro conto que eu gosto muito, que eu uso muito para mim também, que é um homem que já ele perdeu tudo na vida. E ele perdeu também o gosto de viver. E esse homem está caminhando pelo mundo até que ele escuta alguém contando. E não é contando uma história, é contando. 372, 373, 374. E ele fala assim, nossa, quem está contando? E ele segue essa voz de quem está contando. Até que ele encontra uma tartaruga embaixo de uma figueira. E a tartaruga conta os figos que caem. 392, 393. E o homem chega na tartaruga e fala assim, o que você está fazendo? E a tartaruga fala assim, eu estou contando os figos. Mas contando para quê? Eu estou contando os figos para que a hora que cair o último figo, eu vou apreciar a fruta. Apreciar pelo tempo que eu estou esperando. E aí o homem fala assim para ele, mas por que você está esperando? E a tartaruga responde, eu vou ter pressa para quê? Eu não tenho pressa na vida. E você, homem? Você está esperando pelo quê? E o homem responde, eu não estou esperando nada. Eu não quero mais nada da vida, eu não estou esperando nada na vida, eu não tenho mais gosto pela vida. Mas eu sinto que um dia algo vai acontecer comigo. E a tartaruga balança a cabeça e fala, eu também acho. E vai acontecer antes mesmo que você imagina. E nesse momento o homem escuta um rugido. Uau! Quando ele vira, tem um baita de um leão atrás dele. Mas aquele leão assim de dar inveja, sabe? Com aquela juba maravilhosa, com aquele olho, aquela boca que você fala, Senhor, agora, o que eu faço? Dizem que quando a gente vê um leão na nossa frente, a gente não pode correr. Mas isso é bonitinho nas histórias, né? Quando você tá de frente com um leão, você vai fazer o quê? Rapaz, foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E ele correu. E esse homem correu, mas esse homem correu, mas esse homem correu. E o leão correndo atrás. E rugindo atrás dele. Ele correu tanto que até o momento que ele chegou num precipício. Eram uns 30 metros de altura. Não tinha mais para onde ele ir. Lá embaixo corria um rio bonito, e ele viu saindo da falésia um tronco de árvore. Então ele pensou, eu vou pular, me seguro nesse tronco de árvore, depois eu pulo no rio, né? Se eu pular agora no rio direto, eu vou me acabar. E assim, quando ele olhou para trás, o leão estava chegando cada vez mais pertinho, ele não pensou muito, não. Ele pulou. Pulou, se agarrou no galho, e um dos galhos quebrou e caiu no rio. Quando o galho bateu no rio, a água fez a ondulação e, nesse momento, emergiu vários olhinhos de vários jacarés. Mas eram muitos. E aí o homem olhou para cima, lá em cima o leão rugia. Olhou para baixo, lá embaixo o jacaré, batia os dentes. E aí depois de um tempinho ali, esse homem escutou
um sibilar. E esse sibilar estava bem pertinho. Quando ele olhou, era uma cobra. Uma cobra bem venenosa. Mas daquelas assim, bem venenosa, que te mata em segundos. E ele pensou, mas essa vida não presta. Essa vida não vale nada, essa vida é ruim demais. Lá em cima, o leão rugia. Lá embaixo, o jacaré batia os dentes. E do lado, a cobra sibilava. E enquanto ele pensava que a vida era ruim, ele começou a escutar um outro barulho. Um rec, 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 rec. Quando ele olhou, eram 2 ratinhos. E esses ratinhos ruíam o galho que ele estava seguro. Lá em cima, leão rugia, lá embaixo, jacaré batia os dentes, do lado a cobra sibilava, e no galho que ele estava, o ratinho, nheque, nheque, nheque. 2, para ser mais rápido. E ele pensou, essa vida é uma merda. Essa vida não vale nada. Aí ele chegou um momento, Lígia, que ele olhou para frente e ele viu um pequeno sol, pequenininho, mas que brilhava tanto, tanto, que ele estendeu a mão, pegou aquele pequeno sol e tirou. Era uma laranja. E ele levou essa laranja bem próximo do seu rosto. Ele enfiou os dedos na casca da laranja e aquele cheiro, aquele sumo bateu no rosto e ele sentiu aquele cheiro da laranja que fez lembrar a sua infância. Então ele abriu aquele pequeno sol, pegou um gomo da laranja e levou na boca. E quando ele mordeu aquele pequeno gomo, ele já não escutava mais o rugido do leão, o batido de dente do crocodilo, do jacaré, o sibilar da cobra e o nheque-reque do rato. Ele só sentia o sabor da laranja. E nesse momento veio de dentro dele um grito, e ele gritou bem alto: a vida é bela até o fim. E 3 gotas de mel caíram na sua boca, que se misturaram com o sabor da laranja, que o fez gritar novamente: a vida é bela até o fim. E é isso. Que legal, Sandra. Esse é um outro conto que também, de vez em quando, me desperta quando eu estou naqueles dias em que eu estou resmungona, que eu estou reclamona, que tudo tá ruim. Tem dia que a gente acorda, que parece que a gente acorda com o pé esquerdo, né? Tudo tá ruim. E aí, nesse dia, eu sempre lembro da laranja. A laranja é um momento muito forte para mim. Então, eu falo, cara, a vida é bela até o fim. Até o fim, é isso aí. Os contos de tradição oral, eles falam numa área conosco, que é, eu falo que os contos de tradição oral, os contos lúdicos, né, onde tudo pode, tudo acontece, tudo é possível, até o impossível, não há discordância com eles. A gente não escuta um conto lúdico e discorda deles. Não há isso. Então, não há resistência. Então, os contos, eu falo que ele é a língua mãe do nosso cérebro. Porque eles vão falar com áreas do nosso cérebro, das nossas memórias, e lugares do nosso inconsciente que a gente nem acessa. E eles ficam lá, trabalhando a nosso favor. E a cada ressignificação, a cada nova experiência que a gente processa e ressignifica, que a gente dá novos signos, né, para as experiências, os contos também se atualizam internamente. Eu vou dar um exemplo. Essa história do burrico,
Eu não tinha essa ideia do burrico. Quando eu escutei essa história do burrico pela primeira vez, ela me afetou de uma forma. A imagem ficou muito forte para mim, do burrico andando no caminho das pedras, com o sol ali em cima, sol quente de 40 graus, não tendo uma sombra, as pedras fervendo. E do lado um gramadinho. Essa imagem ficou muito forte para mim. Só que eu não entendi. Na minha cabeça, esse conto não fazia muito sentido. Uhum. Foi depois de uns 2 anos que eu não sei exatamente o que aconteceu. Foi alguma situação aqui dentro de casa. Eu acho que foi com meu marido, eu não me lembro. Mas foi uma situação assim que a imagem do burrico veio na minha cabeça e eu fiz... Ah! Agora eu tô entendendo, meu burrico tá andando... É muito doido isso, né? Que a hora do... Cai a ficha, você traz para o consciente. Mas essa história já estava rolando lá no meu inconsciente, ó, há muito tempo, me ajudando a trazer novos signos, né? As histórias. É muito doido isso, porque a partir dessas histórias e a partir disso que a gente vive ou acredita, a gente constrói aonde a gente vai, né? Então, eu me lembro, eu fiz uma vez uma viagem também sozinha, e eu desci no aeroporto, eu tinha que pegar um ônibus. E aí eu entrei, fui correndo para pegar o ônibus, cheguei lá, o cara falou, não, eu não tenho troco, você tem que trocar o dinheiro. Aí eu desci, fui na máquina de trocar dinheiro, a máquina estava quebrada. E aí eu parei e falei, poxa, olha só, cheguei num lugar sozinha, que eu não conheço, fui pegar um ônibus, o cara mandou descer, não tinha dinheiro trocado, vai trocar na máquina, a máquina não tinha. Aí eu parei, olhei e falei, meu, eu vou tomar um café. Aí eu fui lá, comprei o café, sentei, tomei o café, que eu amo café, né? Tomei um café, troquei o dinheiro e fui feliz, né? Então, como que a gente, em vez de eu me irritar, né, o que eu fiz? Você bota aquela experiência. Na grama. E aí essa história ela é mais assim engraçada, porque aí eu peguei o outro ônibus, virei para a pessoa e falei assim, olha, eu preciso ir nesse lugar, eu preciso descer, você me avisa onde que eu tenho que descer, né? E o que aconteceu? O ônibus andou pra caramba, eu fiquei olhando a cidade, não conhecia, enfim, e aí o ônibus parou, todo mundo desceu, e eu virei para a mulher e falei, olha só, é para eu descer aqui? Ela falou, esqueci de te avisar. Aí eu falei, putz, mas aí ela falou, não se preocupa, a sua mala é de rodinha, porque eu sempre fui uma mochileira de mala de rodinha, né? Inventaram a roda para quê, minha filha? Né? A minha mala era uma mala de mão, de rodinha, não era mochila, né? E eu fui, onde era? Não, imagina, vou carregar peso, para quê? E eu fui caminhando com a minha mala, andei um pouco, mas não me matou. Aí eu aproveitei para conhecer a cidade. Então, como que a gente, a partir de uma experiência, né, da gente trazer para o consciente, pô, estou passeando, não estou com pressa, para que eu vou, né? Enfim, é isso. Você está aberta às novas experiências, né? Isso, é trazer para o consciente. Então, eu costumo dizer assim, primeiro lembrar o que eu estou fazendo ali, né? É a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou passeando. Pô, você está passeando, eu não tenho pressa. Por que eu vou ficar correndo, né? Ou se eu estou trabalhando, poxa, eu estou trabalhando e aí eu tenho que fazer isso dar certo. Eu não vou ficar me estressando, porque se eu me estressar vai dar errado, né? Então, como que a gente traz isso para a consciência? Eu falo, desliga o piloto automático, traz para a consciência e diversifica, né? Porque as coisas não vão dar do jeito que a gente acha que elas vão, nunca, né? É muito difícil.
E é isso, né? Estresse é nível alto de cortisol, nível alto de adrenalina. Aí você não pensa direito, você não raciocina direito, você não tem processos criativos, né? Soluções criativas. E eu acho interessante porque a dopamina, a história, a definição da história é dopamina, né? A definição da história é dopamina. Que é dopamina? Porque quando a gente ouve uma história, o nível de dopamina aumenta no nosso sangue, é automático. É automático. Então eu falo que a definição de uma história é dopamina elevada. E dopamina elevada no sangue é foco, criatividade, é tudo de bom, cara, é tudo de bom, é tudo que você precisa. Então, no momento de estresse, qual é a melhor coisa? Se desgrudar daquilo, que é outra história que eu uso. Não sei se você já ouviu, da banana. E hoje você vai sair com muita história. Peraí, a gente tem 6 minutos. Deixa eu ver. Passa muito rápido, né? Vamos. Não vou contar a história, não, porque senão não vai dar. Mas e aí você se contar histórias é elevar o nível de dopamina no sangue, aí você sai dessa situação. Agora, Lígia, cara, você contando essa história dessa coisa, eu me lembrei de uma situação que eu vivi na Itália. Essa não teve jeito, não, velho. Essa eu não consegui fazer nada para baixar meu estresse. Porque eu fiquei presa. Eu fiquei presa numa vilinha. Eu entrei para tirar foto na vila e, de repente, o portão da vila, plá, fechou. E eu falei, de boa, daqui a pouco eu aperto o botão ali e sai. Continuei lá na vilinha. Quando eu cheguei no portão, onde que tinha botão? Tinha botão? Você fala para mim se tinha botão? Tinha nada para abrir aquele portão. E eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a gritar. Aí eu usei o anybody here, né? Porque eu não sei falar italiano. Cara, não tinha ninguém, não aparecia ninguém. E eu falei, velho, o que eu vou fazer? Minha amiga estava ensaiando, o marido dela ia falar comigo às 9 da noite, isso era 6 horas da noite. Falei, vou ficar aqui, né? Até que depois de muito tempo no desespero, Lígia, eu peguei aquele portão, eu entrei tanto em desespero que eu peguei aquele portão, eu batia no portão assim, igual uma louca. Pá, 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 socorro! Aí eu gritava tudo em português. Menina do céu. Aí eu sentei no meio da vila, respirei, eu falei, bom, é o que tem para hoje. Eu espero às 9 horas, o marido da minha amiga vai me mandar mensagem, eu não tinha o telefone dele. E ele se vira para me tirar daqui. Nossa. Mas aí eu encontrei um interfone, toquei todos os interfones, todos. E aí uma senhorinha desceu e abriu o portão para mim. Rapaz, mas pensa, eu levei acho que 1 hora para conseguir me equilibrar. O Sandri nunca mais entrou em nenhum lugar sem olhar o seu portão, né? Rapaz, agora eu pergunto tudo. Fecha sozinho? Não, posso entrar? Mas é isso, olha, eu te contei isso porque, assim, na hora foi um desespero muito grande. Hoje eu conto isso olhando sempre para o lado bom das coisas. Foi uma experiência que é uma história que eu vou contar até quando eu tiver 80 anos, cara. E eu posso fazer um monte de gente rir contando essa história, sabe? É isso. Ao invés de falar, odiei a Itália, fiquei presa na Itália. Imagina, amei o que eu vivi lá. Engraçado, é isso. É fazer do limão uma caipirinha, né? Não uma limonada. É isso aí. Sandrinha, meu amor, foi ótimo a gente falar. Beijo, Lígia. Beijo, Sandrinha. Adorei. E vamos nos falando mais. A gente escolhe outra e faz de novo. Vamos sim. A gente dá sequência no que a gente fez aqui. É isso aí. Beijo, linda. Então, beijo grande. Beijo, boa noite para todos.